Depois de anunciar a redução de exercícios militares americanos em conjunto com a Coreia do Sul, Donald Trump disse que conversou com Kim Jong-un e declarou se dar muito bem com o ditador norte-coreano. Trump também criticou o governo da Coreia do Sul por não ajudar os Estados Unidos na guerra contra o Irã. Por que o Trump reduziu aí os exercícios militares com a Coreia do Sul? O que ele falou com o ditador da Coreia do Norte? O que você traz para a gente? O presidente Trump não esquece da lista de países que se recusaram a, de alguma maneira, dar alguma ajuda no processo militar, no ataque militar que os Estados Unidos realizaram ao Irã, né? Lembrando que, tecnicamente, os Estados Unidos e Irã estão em guerra, e no começo da guerra, principalmente na questão relacionada ao Estreito de Hormuz, o presidente Trump pediu a vários países ou inteligência, ou munição, algum tipo de ajuda. A Coreia do Sul, segundo o presidente Trump, não ajudou, assim como vários países da Europa, não é? E como uma mensagem, então, como um recado, como uma resposta, ele diminuiu o tamanho desse exercício militar que já estava agendado, né? E o presidente Trump disse que é um exercício que custa caro e que, portanto, diante desse posicionamento da Coreia do Sul, ele estava reduzindo, já que ele não poderia cancelar o exercício. E também aproveitou aí a lembrança do primeiro mandato, né, onde ele visitou a Coreia do Norte. Nós temos ali a imagem histórica dos dois conversando. Na ocasião, Kim Jong-un disse: eu jamais imaginei que viria o senhor aqui. E nesse momento, então, ali, o presidente Trump atravessou a divisa entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sendo o primeiro presidente americano a colocar o pé na Coreia do Norte depois da Guerra de 54. E ele disse que tem uma boa relação com Kim Jong-un e que desde o primeiro mandato dele, então, Trump, de acordo com essa relação, o Kim Jong-un parou de ameaçar o mundo. De fato, deu uma diminuída. Volte e meia, o Kim Jong-un fala em escalar de novo, nuclear, etc. Mas a tensão ali em 2017, 2018, realmente estava bem alta, e depois dessa visita, então, o Trump conseguiu amenizar um pouco as tensões com a Coreia do Norte. Agora, de fato, publicamente e diplomaticamente, as declarações do Trump, ela tem um peso importante porque a Coreia do Sul é um dos principais aliados dos Estados Unidos, e numa eventual incursão chinesa em Taiwan, os Estados Unidos precisam do apoio da Coreia do Sul. Vale lembrar também que a Coreia do Sul, ela desenvolveu um exército nos últimos anos bastante notável, uma capacidade de fogo bastante notável. Há quem diga que a Coreia do Sul hoje já tem um dos 8 melhores exércitos do mundo. A Coreia do Sul também vem ajudando a Ucrânia, assim como a Coreia do Norte ajuda a Rússia, né? Então, eu acredito, Daniel, que o presidente Trump aproveitou essa ocasião para dar uma resposta à Coreia do Sul. No fundo, as relações diplomáticas entre Coreia do Sul e Estados Unidos vão continuar no nível que estão, ou seja, muito altas, Daniel. Professor Marcelo Suano traz um questionamento para você. Ivan, bom dia, é sempre um grande prazer poder conversar contigo. Boa tarde em Londres, né? Vamos falar dos Estados Unidos, mais especificamente o combate ao narcotráfico. Depois de ele ter bombardeado por um certo tempo e ter afundado embarcações que transportavam drogas pela costa da América Latina, o governo Trump está anunciando que fará incursões terrestres, ou está trabalhando para fazer incursões terrestres. A pergunta seriam duas perguntas, né? Quais são os países que já estão autorizando esse tipo de operação e como ela será feita? Bom dia, professor Marcelo. Olha, oficialmente, que nós temos tropas americanas ou trabalhando junto com o país local são Equador, Colômbia, Argentina, Paraguai e a Venezuela, em certa maneira, a gente pode incluir nessa lista, e com inteligência, ou seja, um passo atrás desse movimento militar em território, nós temos Bolívia, Peru e Chile. Ou seja, falta só mesmo o Brasil e Uruguai em toda a América do Sul. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, que assumiu há 10 dias, ele já deu início aos procedimentos para que tropas americanas entrem dentro da Colômbia para combater o narcotráfico. Agora, essas operações terrestres, elas já começaram em algumas regiões. Por exemplo, no Equador, nós tivemos, nos últimos 60 dias, vários ataques com drones que os Estados Unidos realizaram contra fábricas de manipulação da cocaína, né, no Equador. Espera-se que isso aconteça, mas em grande escala, na Colômbia. Agora o objetivo pode ser justamente atingir a produção da droga e não mais o tráfico ali no Caribe. Então isso tudo está sendo projetado. Agora a gente precisa ter muita cautela e prudência quando a gente escuta alguém falando: nossa, temos então tropas americanas na América Latina. A primeira imagem que vem na cabeça de quem recebe uma notícia dessa é um cenário de guerra, como a gente tem na Ucrânia ou no Irã. Na verdade, na questão da América Latina,
professor Marcelo, vai ser um pouco diferente. A gente não tem dois exércitos, né, ali no campo de batalha. O que nós temos é o narcotráfico e o exército americano, que muitas vezes pode operar com ações de inteligência, sabotagem, uma explosão aqui, outra ali, que ninguém sabe de onde veio, em uma fábrica de cocaína como essa do Equador, inteligência, etc. Quer um exemplo, professor Marcelo? Daniel, eu vou me estender um pouco nessa resposta, mas aqui eu acho que a gente precisa colocar um pouco de ordem na casa. Vários políticos mexicanos estão sendo sancionados pelos Estados Unidos. Inclusive, o filho do ex-presidente Obrador do México perdeu o visto de entrada nos Estados Unidos. Há muitos integrantes do partido Morena, que é o partido da atual presidente de esquerda, que inclusive é um partido associado ao Foro de São Paulo, também perderam os seus vistos. Então, quando a gente fala de guerra ao narcotráfico, nós estamos falando de ação de inteligência, mas também de investigações que conectem o mundo do narcotráfico ao mundo político. Por isso que esses políticos no México estão sendo atingidos, porque ou eles fecharam o olho para o narcotráfico, ou em alguma maneira contribuíram com o narcotráfico. Então, tudo isso já está acontecendo no México. Agora, a ideia é replicar em toda a América Latina. Para responder de maneira bastante direta e objetiva a sua pergunta, professor Marcelo, o que nós podemos confirmar para a nossa audiência? FBI, CIA estão operando na América Latina. Isso já não é segredo para ninguém, tá? E o Exército, então, aguarda um segundo estágio que, dependendo como essas investigações andarem, de realizar esses ataques pontuais. Mas uma invasão, como a gente vê nos filmes de guerra, isso, por enquanto, não está nem sendo discutido. Acho que aqui a gente conseguiu organizar um pouco a situação toda em relação à América Latina. E para completar, Daniel, hoje começa em Buenos Aires um dos maiores eventos já realizados no mundo do combate ao narcotráfico. Serão 100 países presentes lá em Buenos Aires por 3 dias. Eu estou acompanhando toda a movimentação lá em Buenos Aires e a gente vai manter a nossa audiência atualizada aqui ao longo da semana sobre este evento. Daniel, devolvo para você. 8 horas e 10 minutos no horário de Brasília, 12h10 no Big Ben em Londres. Hora da nossa conexão Brasília-Londres com a Berenice Leite. Oi, Ivan, muito bom dia a você. Bom, gostaria de tratar sobre um assunto importante que se arrasta há anos, né? E há uma expectativa de que esse conflito entre Israel e Hamas chegue ao fim. Nós estamos acompanhando, inclusive, que um general norte-americano vai supervisionar o desarmamento do grupo terrorista Hamas. Inclusive, o governo de Israel parece que já concordou com a medida. Porém, o Benjamin Netanyahu, ele continua afirmando que Israel não vai retirar as suas tropas da faixa de Gaza. Então, Ivan, já está definido como que vai ser esse processo de desarmamento do Hamas? E há uma previsão de quando essas tropas israelenses podem deixar, de fato, a faixa de Gaza? Bom dia, Berenice. Um ótimo dia de trabalho para você aí na nossa capital. Olha só, como se dará esse processo? A resposta a gente vai ter talvez nas próximas horas, porque neste exato momento, enquanto estamos ao vivo aqui, o Jared Kushner, que é o enviado do presidente Trump, ele também é genro do presidente Trump para essa questão da faixa de Gaza, está reunido com autoridades lá que estão negociando em nome do Hamas justamente este plano de desarmamento do Hamas, que deve ser concluído em 30 dias. Isso não significa que comece hoje, mas a partir do momento da implementação, então, do início da execução desse desarmamento do Hamas, ele deve ser concluído em 30 dias, aí como você bem disse na informação, né, com o monitoramento de um general americano. Ele será o responsável por garantir que o Hamas entregue todas as suas armas. Então, isso está sendo discutido agora. Quando Israel vai deixar a faixa de Gaza? Quando eles tiverem certeza de que o último combatente, o último terrorista do Hamas entregou a sua última arma. Israel está... Essa é uma parte que Israel não está negociando. Não tem presidente Trump, não tem ninguém que convença Israel a se retirar da faixa de Gaza enquanto o Hamas não estiver 100% desarmado. Depois que Israel tiver essa garantia, aí sim nós começaremos a ter a retirada das tropas israelenses que ocupam alguns territórios ali da faixa de Gaza. Tá, Berenice? Então, nós estamos vivendo momentos extremamente importantes. O Hamas quer garantias dos Estados Unidos que depois que eles entreguem as armas e a munição, Israel não vai atacar eles. E também é uma linha que Israel vai ter que respeitar. Mas isso Benjamin Netanyahu já concordou. Agora, o que ele não concorda é sair da faixa antes que o Hamas entregue as armas. E também tem um outro ponto que está sendo um pouco discutido, mas que vai para a reunião agora, é o seguinte, a questão dos túneis. Porque essa rede de túneis que o Hamas construiu na faixa de Gaza, ela é vital para a logística do Hamas. E por ali pode entrar armas, inclusive, vindo do Egito. Então, o que os israelenses querem também é o desmantelamento dessa rede de túneis e uma vistoria completa. São quilômetros de túneis, isso não é algo que dá para fazer da noite para o dia, mas que pelo menos
então essa rede de túneis seja desmantelada. A ideia é encher de água ou, enfim, dar um jeito de... Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Tornar inútil, né, essa rede de túneis, porque por ali pode ser o início no futuro do rearmamento do Hamas, que volte a ser uma ameaça para Israel. Mas pelo menos agora a gente está vendo as negociações, me parece que avançarem, né? E isso é importante. Daniel, devolvo para você. 9.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição, no canal oficial da Revista Oeste no YouTube e 3.600 curtidas. Bom, vou pedir a você que está nos acompanhando aqui na nossa conversa com o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, que se você chegou agora há pouco, deixe o seu like, é importante para aumentar o engajamento do jornal. Também pode se manifestar aqui por meio do nosso chat, afinal de contas, a liberdade de expressão é total e irrestrita aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, bem como em todos os programas da Revista Oeste e da Oeste TV. Peço então a você que nos faça essa gentileza. Também compartilhe o link dessa transmissão aí por meio das suas redes sociais. Agora, Ivan, o governo americano anunciou a produção acelerada de centenas de novos mísseis Tomahawk de longo alcance e alta precisão, com investimentos de 23 bilhões de dólares. E Donald Trump ameaçou o Omã, país árabe aliado dos Estados Unidos, e que também controla o Estreito de Hormuz. Por que ele fez essa ameaça, fez esse anúncio e esse investimento, meu caro Ivan Kleber, em mais mísseis? É um sinal de que os Estados Unidos vão intensificar os ataques ao Irã? É isso? Não necessariamente, Daniel, porque esses mísseis que serão construídos com esse investimento, o míssil ele demora para ser construído. Muitas vezes até mais de um dia para você ter um míssil desse. Então, o que acontece, Daniel? Durante a administração Biden e também agora na questão da guerra do Irã por parte de alguns aliados dos Estados Unidos, nós tivemos um desperdício de mísseis Tomahawk, mas principalmente os mísseis Patriot, seria a tradução, mísseis patriotas, né? Então, a Ucrânia, ela, no começo da guerra, ela desperdiçou um pouco, depois ela melhorou, foi aprendendo a usar esses mísseis, e ok, agora na guerra do Oriente Médio, nós tivemos casos de lançamento de um míssil Patriot para derrubar um drone iraniano, quer dizer, totalmente desproporcional, né? E isso teve aí um custo nos estoques de mísseis dos Estados Unidos bastante elevado. Tem a preocupação com Taiwan, ou seja, sim, o nível dos estoques de mísseis americanos diminuiu para um número ali ainda não alarmante, mas preocupante. Então, o que o presidente Trump fez foi assinar o cheque, para dizer, o problema é dinheiro, está aqui o dinheiro, vamos repor os estoques, mas também já visando essa questão de Taiwan, não somente do Irã, porque os mísseis Patriot são extremamente importantes e necessários para Taiwan. Existe um rumor em Washington, Daniel, e eu estou tratando como um rumor, porque ninguém pode confirmar isso, que, na verdade, além desse desperdício, principalmente no Oriente Médio, os Estados Unidos já entregaram tudo o que podiam de mísseis Patriot para Taiwan. Os estoques de Taiwan estão em 100% com esses mísseis. E agora os Estados Unidos, então, estão repondo aí uma segunda linha no estoque desses mísseis Patriot e também dos Tomahawk. Se for esse caso, que eu acredito que esse rumor tem até um certo fundamento, Taiwan teria aí o seu estoque 100%. Então, é por isso que a administração Trump lançou esse investimento. Agora, a questão de Oman, Daniel, o Trump é isso. Ele te passa uma boa mensagem de manhã, à tarde ele já é um pouco mais ríspido, à noite convida para jantar. Então, para o Oman foi o seguinte, nós discutimos aqui, agora não me lembro se foi ontem ou na sexta-feira, de uma proposta iraniana sobre o Estreito de Hormuz, onde o Irã controlaria quem entra no Estreito e o Oman quem sai. A administração Trump não está gostando desse tipo de negociação, e aí o Trump, daquele jeito Trump de ser, falou, se vocês atrapalharem e avançarem com uma proposta como essa, a gente vai bombardear, mas o Oman é um país aliado, e não acredito que os Estados Unidos bombardeiem o Oman. É apenas o estilo Trump de fazer diplomacia, Daniel. Ivan, eu vou trazer um ponto aqui, que quem coloca no nosso chat é um espectador, o Marcelo Santos, dizendo o seguinte, ele está fazendo menção a essas incursões da Casa Branca, do governo americano de Donald Trump, na América Latina, e aí ele faz um apontamento aqui, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre isso. Ele diz, observem um detalhe, com esse grande encontro aí anti-terrorismo
na Argentina, enfim, o Milei está assumindo, na análise dele, o protagonismo e a liderança da América Latina dentro da iniciativa do Escudo das Américas. Essa relação, esse vínculo de Javier Milei, presidente da Argentina, com o governo americano, fortalece a Argentina, fortalece de fato também a figura do Javier Milei, que inclusive foi eleito personalidade do ano aqui na América Latina. Temos também aí, nos últimos meses, percebido aí a onda azul invadindo a América do Sul, enfim, tudo isso desafiando, inclusive, a liderança regional de Lula, né? Daniel, como é o nome do nosso telespectador? Marcelo Santos. Marcelo Santos, você está montado na razão. Acho que posso até tirar uns 2 dias de férias, Marcelo, porque o seu comentário é perfeito. A própria escolha da Argentina para este evento é um sinal claro, porque quem escolhe o local do evento é a DEA, que é o Departamento de Combate a Drogas dos Estados Unidos. E eles escolheram Buenos Aires justamente para mandar esse recado para a América Latina e para o mundo. O recado é o seguinte: a Argentina hoje, diplomaticamente falando, não militarmente, mas diplomaticamente falando, é o principal aliado dos Estados Unidos da América Latina. O presidente Milei vem fazendo um trabalho no combate ao narcoterrorismo muito forte, dentro das suas capacidades, e também, então, ele vai agora receber, como se fosse um presente para a Argentina, poder receber esse evento, repito, com 100 países. Nós teremos entre 300 e 600 observadores mundiais ali no evento. Buenos Aires será a capital do combate ao narcoterrorismo no mundo nos próximos 3, 4 dias, Daniel. Então, é um evento extremamente importante e, sim, a Casa Branca identifica no Milei essa pessoa. O Milei, como você disse, pessoa muito popular na América Latina, mas aqui na Europa também o Milei é muito popular. A gente comentou no final do ano passado, ele chegou a ganhar o prêmio aqui de um jornal inglês. Quem diria um argentino ganhando um prêmio de um jornal inglês de personalidade, de geopolítica do ano. Ele concorreu ali na reta final com a Giorgia Meloni. Então, o Milei tem portas abertas que poucas vezes um presidente argentino teve, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e ele está utilizando muito bem essas portas abertas que ele, por mérito dele também, a gente precisa dizer, conseguiu entregar. Marcelo, o Milei também vem sendo elogiado através de suas políticas econômicas. Recentemente, o jornal Washington Post fez uma matéria completa dizendo que o remédio que o Milei aplicou na economia argentina é amargo, mas está funcionando e a vida dos argentinos está melhorando. Então, a Casa Branca acaba entregando, digamos assim, como eu defini, esse presente, mas com o presente manda um recado para o mundo. Façam como a Argentina e que a gente derrota o narcotráfico. Daniel, devolvo para você. Esse encontro antiterrorismo, citado aí pelo Marcelo Santos e pelo Ivan Kleber, está acontecendo já a partir de hoje em Buenos Aires, na Argentina, com a presença de funcionários do governo norte-americano também. Tem delegados de mais de 100 países participando desse encontro, dessa conferência. Está focada em reforçar a cooperação operacional, o intercâmbio também de inteligência e a coordenação internacional contra o crime organizado, a lavagem de dinheiro e o narcoterrorismo. A Daniela Alves, nossa comentarista convidada de hoje, tem uma pergunta para você também, Ivan. Ivan, bom dia. Você chegou a mencionar sobre o estilo Trump de fazer diplomacia. Como você acredita que esse estilo pode impactar as eleições de meio de mandato que vai acontecer este ano nos Estados Unidos? E qual o impacto também que o resultado dessas eleições pode ter na projeção do que o Trump quer como conclusão de tudo que ele está realizando nas negociações ao redor do mundo? Bom dia, Daniela. Muito bom tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Bom, nas eleições de middle term, assim como no Brasil, as pessoas vão votar com o bolso. Se entenderem que a economia americana está melhor do que 2 anos atrás, quando o Trump assumiu, então ele pode ter êxito. As eleições de middle term são sempre um caminho árduo ali para quem está ocupando a presidência na Casa Branca. As projeções indicam que os democratas devem vencer a casa, ou seja, eles terão o controle da Câmara dos Deputados, e o Senado deve permanecer com os republicanos, até por uma conta da configuração eleitoral deste ano do Senado. Isso também favorece um pouco os republicanos, então a gente deve ter essa divisão. Atualmente, os republicanos controlam a Casa e o Senado. E hoje, 18 de agosto, o cenário é esse, mas a gente sabe que a eleição, tudo pode acontecer. Então, eu acredito que as eleições de middle term é uma oportunidade do eleitor lá nos Estados Unidos, as eleições servem para isso, mandar um recado para a Casa Branca mais relacionado à questão mesmo interna. Agora, qual é a consequência da política externa? Diminui muito pouco, ainda mais se esse cenário se confirmar, não é? De Câmara para um lado, Senado para o outro.
Para a configuração externa muda pouco, porque é justamente no Senado que as questões internacionais elas são mais debatidas. E mesmo que o presidente Trump perca as duas casas, o Departamento de Estado ele tem uma certa autonomia em relação ao Congresso em certas ações. O Departamento de Estado precisa prestar contas ao Congresso, mas algumas decisões não dependem tanto assim do Congresso. Então, eu acredito que as eleições de middle term, com a atual configuração que a gente tem aí, vai ter um impacto mais reduzido na política exterior do presidente Trump. Agora, internamente, sim, aí nós vamos ter a população vai dar um recado muito forte já projetando para 2028. Agora, está acontecendo um fenômeno lá nos Estados Unidos interessante. A popularidade do presidente Trump está oscilando para baixo, está caindo, né? O presidente Trump não é tão popular quanto era há um ano atrás, por exemplo, mas isso não está atingindo os candidatos republicanos. As pesquisas indicam ali 2, 3% apenas de diferença entre republicanos e democratas. Isso acontece, Daniela, porque nas eleições de primárias, ou seja, nas eleições internas do Partido Democrata, muitos candidatos abertamente comunistas estão vencendo essas primárias, o que está assustando um pouco o eleitor, inclusive independente e moderado, dizendo, ok, posso não estar tão contente assim com os republicanos, mas o outro lado está me apresentando algo que é pior do que está agora. Isso pode até dar uma chance para os republicanos nessas eleições de middle term, esse passo a mais que o Partido Democrata está dando em direção à extrema-esquerda, principalmente esta base comunista.